Sejam todos mais uma vez bem-vindos, bem-vindas. Eu já estou aqui, olha, em contato com pessoas que não param de conversar conosco aqui no Conexão USA, perguntando sobre oportunidade de negócio nos Estados Unidos. E é exatamente por isso que eu fico muito feliz em agradecer para vocês todos essa nossa parceria, né, essa nossa comunicação, essa nossa conexão Brasil e Estados Unidos, especialmente levando essas oportunidades com o nosso time de especialistas que fala sempre de assuntos que colocam em prática aquilo que você escuta, aquilo que você vê aqui no Conexão. E esse é o nosso diferencial. Nós estamos sim levando muita informação e esse é um dos nossos papéis, obviamente, né? Especialmente nessa troca de experiências com vocês que plantam e criam no Brasil, com empresários, com empreendedores do agronegócio brasileiro, mas também levando oportunidades práticas, né? Porque é necessário plantar, é necessário regar, é necessário ter um trabalho, na verdade, diário para que possa se desenvolver, florescer e ter colheita. Porque a colheita só acontece com quem planta. Então, mais uma vez, eu vou convidar todos vocês para que venham plantar conosco aqui neste episódio do Conexão USA, que está apenas começando. E olha que hoje eu tenho certeza vai ser muito legal esse nosso bate-papo, porque ele está de volta, o nosso grande amigo, parceiro, colunista, diretor Brasil da Proxy Financial, o Mário Adib, que já divide a tela aqui comigo. Mário, seja mais uma vez bem-vindo e eu tenho certeza que hoje é uma pergunta, né? O nosso tema principal, mas que você vai trazer aqui com absoluta certeza contribuições para responder essa pergunta, que é por que o Brasil não virou ainda um investidor global. Tá aí uma pergunta que precisa de resposta, Mário. E quem sabe nesse programa de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Márcio, tudo bem? O pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. É um grande prazer participar com vocês aqui e trazer conteúdo e valor agregado para todos os ouvintes aí. É uma pergunta que a gente acaba se fazendo todos os dias, né, Márcio? Porque nós somos consumidores internacionais há muito tempo, né? Se a gente olhar ao nosso redor, as coisas que a gente detém ali como objetos, como um iPhone, um celular, um relógio, um computador, basicamente todas elas vêm de fora, né? Vêm de empresas internacionais. E por que que a gente ainda não se tornou um investidor global, né? Um investidor internacional? Primeiro que eu acredito que seja uma questão de cultura, tá, Márcio? Então, a gente sabe que, né, as outras gerações, como nossos pais e avós, ainda tinha muito enraizado a questão do imóvel, né? Então, compra de imóveis que era um ativo mais seguro, não tinha tanto ainda a cultura de se investir em bolsa, né? A bolsa ela foi disponibilizada para pessoa física não faz nem 30 anos. Então, realmente essa cultura ela tá evoluindo, ela está caminhando para uma evolução. Acho que depois de 2015, 16, até pela questão dos juros altos que a gente tinha na época, então as pessoas investiam em renda fixa também, né? Então os bancos tinham dominância também nessa parte de investimento. Então o investidor, para onde ele corria? Ele comprava o imóvel, ele ligava para o gerente do banco e falava: o que que eu tenho de oportunidade para investir, né? E o gerente do banco simplesmente dava uma opção para ele, e a maioria das opções eram renda fixa. Então, esse é um ponto inicial, acho que eu começo Bacana. questão cultural. Muito bom que você trouxe para a gente, Mário, nessa pincelada inicial, vamos chamar assim, até porque a gente começa a ter, né, vários insights exatamente para poder entender o que que esse histórico, na verdade, né, da maioria dos brasileiros, o porquê desse histórico da maioria dos brasileiros nessa condição quando a gente fala de investimento. Investimento interno, obviamente, que a gente já vê o Brasil crescendo, se desenvolvendo, né, aos passos que ele pode, obviamente, e aquela velha história que você contou aqui para a gente, ou seja, quem acredita em tijolo vai sempre acreditar em tijolo. Aqui nos Estados Unidos, quem acredita em drywall, né, vai sempre acreditar na construção civil. Quem acredita no agro, plantando para poder regar e colher, como eu falei, vai continuar fazendo esse investimento, porque ele conhece essa atividade. Mas nós também Uhum. temos um histórico no Brasil, economicamente falando, né, de inflações e de desigualdades, né, especialmente de cargas tributárias, que abocanham muito, na verdade, todo o lucro do empreendedor brasileiro,
porque ele é um guerreiro, né? Só de investir no Brasil já é um resiliente por si só. Mas vem a questão especialmente da cultura, como você falou. Porque nos Estados Unidos, Mário, 60%, uma média da população, investe em bolsa. E no Brasil, menos de 5%. Por que esse número tão distante? Um desses motivos é um pouco do que você falou, tem alguma outra coisa? Porque é uma cultura totalmente diferente, ou seja, mesmo num país de uma moeda, aí vão falar, Márcio, você está falando em dólar, nós estamos falando em reais, mas o Adib, dá para fazer o investimento em dólar, dá para fazer o investimento global. Então, vamos entender um pouco melhor essa parte que é necessária, cultural, financeira, para poder mudar um pouquinho esse mindset e começar a entender que é possível ganhar dinheiro também fora das nossas atividades de conhecimento. 100%, Márcio. Bom ponto, excelente ponto para a gente refletir, que de fato um dos pontos, acho que é a questão cultural, como a gente já mencionou aqui. Segundo ponto é a questão falta de conhecimento, né? Então, a falta de acesso, falta de um bom profissional muitas vezes, ou até mesmo esse modelo de negócio de investimento em outras classes de ativo, né? Sem ser o imóvel, por exemplo, acaba sendo que a gente vê essa evolução, mas ao mesmo tempo você tem uma outra questão que é tamanho de mercado, né? O Brasil, a gente tem basicamente menos de 400 empresas listadas na Bolsa. Nos Estados Unidos, a gente tem mais de 6 mil empresas listadas nas bolsas e mais de 150 anos de dados históricos de bolsas, ou seja, faz muito tempo que o americano investe em bolsa, né? Então, primeiro, é uma questão de ruptura cultural, dessa evolução que a gente vem acompanhando essa questão. Isso primeiro no setor nacional, né? Então, fazer com que o investidor se eduque financeiramente e comece a investir não só em imóveis, mas também outras classes de ativos para aproveitar outras oportunidades e diversificar. E outro ponto é o internacional. Aí entra uma questão, além de falta de conhecimento também, é uma questão de medo, né? E aí até tem uma pergunta interessante que a gente até conversou no outro dia, que alguns investidores falam, mas Mário, se eu investir no internacional, não é muito arrojado para mim, eu sou um perfil mais conservador. E aí eu voltei para a reflexão. Não seria muito arrojado você deixar 100% do seu capital no Brasil, ao invés de você investir, né, diversificar seu patrimônio e proteger ele de inúmeras formas e fatores, né, casos que a gente vem acontecendo, vem acompanhando no internacional? Então, fica aqui uma reflexão e a gente pode abordar um pouco mais do porquê, né, dessa proteção, o que de fato a gente está correndo, né, se protegendo quando a gente tira o dinheiro daqui e mira no internacional. Então, esse é um primeiro caminho que acho que o investidor precisa percorrer, abrir um pouco a mente, e começar a investir no nacional e depois vem o mercado internacional, que é o que a gente faz, né? A gente auxilia, acompanha e dá esse suporte de como acessar esse mercado, de qual maneira acessar esse mercado, porque de fato tem muitos mitos aí e muitas formas burocráticas acabam criando resistência, tá, Márcio, de acessar esse mercado. Então a gente vem para desburocratizar e desmistificar muita coisa que na cabeça do investidor brasileiro ele acha que é difícil e muitas vezes é impossível acessar esse mercado internacional. E aí a carteira, Mário, para cada um, obviamente, ela tem que ser né, uma receita muito específica com absoluta certeza, porque você, como especialista no assunto, precisa montar, né, um perfil e automaticamente entender os interesses né, de cada investidor, de cada cliente e de que forma que ele pretende usar, obviamente, todos esses recursos e em quanto tempo, na verdade. Mas o Brasil, tradicionalmente, nós temos, assim, talvez uma boa parte da população colocando dinheiro em coisas, né, os recursos, quando eles sobram, em alguns lugares onde são mais conservadores, vamos chamar assim, né, poupança, alguns fundos que têm uma segurança um pouco maior. Essa falta de agressividade, na sua opinião, por parte do próprio investidor, é falta de conhecimento ou por causa de um sistema que já está muito enraizado no nosso país e que é difícil mudar um pouco isso? Porque no momento que, como a gente vem falando aqui, ao longo de todos os nossos episódios aqui do Conexão USA no Notícias Agrícolas, o que talvez falta às vezes é o conhecimento global.
Porque a gente está falando, né, sempre 100% aqui dos Estados Unidos e de oportunidades aqui nos Estados Unidos, com oportunidades, obviamente, também no Brasil, mas como você que cuida de investimentos de muitos brasileiros, mas é uma oportunidade de quem consegue sair um pouquinho fora da caixinha e entender modelos que não são só modelos da América Latina, não são só modelos de investimento do Brasil, mas são movimentos globais. E que é possível, sim, ter excelentes rendimentos com essas ferramentas. Mas voltando à pergunta, você acredita que isso talvez seja também um pouco de falta de conhecimento? E qual é o melhor caminho para encontrar também alguém no mercado que possa fazer um trabalho 100% idôneo, muito na base não, não da confiança, porque eu acho que hoje em dia só confiar não é mais necessário, mas com empresas e com pessoas que já têm histórico, né? Que fazem isso há muito tempo. E que tem um bom histórico, né? Porque de histórico a gente está cheio no Brasil. Só que do nada esse histórico vira pó. A gente está vendo muito histórico interessante no Brasil virar pó do nada, porque as pessoas acabam realmente tendo muita dificuldade em saber aonde, com quem, de que forma fazer Uhum. esses movimentos. Qual é a ferramenta que você diria que é necessário para ela ter segurança na hora de investir e para ter segurança na informação que ela está recebendo? Claro, esse é um ponto, eu acho que o mais importante, viu, Márcio? Porque olha que dado interessante. Hoje a gente tem, como você mencionou, aproximadamente uns 5% da população que investe em bolsa. Mas se a gente olhar dois outros indicadores em apostas, pelo menos uma aposta, no mínimo, uma pessoa fez, mediante a esses dados que eu vou te dar. 14, entre 14 e 16% da população já fez, no mínimo, uma aposta. Ou seja, já brincou no Tigrinho ou qualquer outro jogo de aposta que tem. Isso a gente está falando de basicamente 3 vezes o percentual que investe em bolsa e procura o crescimento a longo prazo, e não no curto prazo através de uma recompensa imediata, como é o caso de apostas. Em cripto, é um outro indicador interessante, é aproximadamente uns 25% da população que investe em cripto. Muito das vezes por uma questão também de alguns casos de pessoas que ganharam dinheiro muito rápido, ou por um dado momento que a cripto subiu muito rápido. Então, você percebe que é um comportamento desse investidor, ele procura recompensa imediata, uma forma de ganhar dinheiro muito rápido. E aí entra uma questão de, além da parte cultural, mais educação financeira. E muitas vezes, muitas empresas nesse meio do caminho, essas pessoas acabaram, por falta de conhecimento também, né, até pelo sistema, e em quem confiar, pelo que você, né, como você mencionou, acabou acreditando em empresas que prometem retornos, prometem recompensas, muitas vezes fora da realidade. Então, ela acaba se deparando com uma situação e ela acaba imaginando que aquela situação é o que é o mercado financeiro. E ela recua e volta para a renda fixa, que ela tem mais previsibilidade. Só que, de certa forma, essa pessoa, ela teve uma situação única e delicada por um erro propriamente dela mesma de escolher um profissional ou até por buscar recompensa imediata. Então, a minha recomendação sempre é buscar um profissional que tenha um histórico, que tenha licenças, registros em órgãos reguladores como CVM, SEC, como nós somos registrados e licenciados na SEC nos Estados Unidos. Então, esse é um primeiro passo de como aliás, em como confiar num profissional e caminhar nessa jornada de mercado financeiro com ele. Eu falo que é muito um exemplo de um advogado, de um médico, né? A gente sabe muitas vezes o que tomar por uma dor de cabeça, né, ou por uma dor no estômago, mas você precisa de um profissional que tenha ali um conhecimento maior, mais específico, para fazer um diagnóstico, para fazer um tratamento. Então, eu trago muito esse exemplo para o mercado financeiro, que é buscar um profissional que sabe o que está fazendo, tem licenças, registros, para você não ter nenhum tipo de surpresa ali que você possa perder dinheiro, né? Então, esse eu acho que é um primeiro passo a começar, Márcio. E aí tem uma Bom, questão também, que eu vou puxar um outro gancho aqui, se você me aham. permitir, Claro, por que é o favor. modelo de negócio, né? Então, o modelo de negócio entre Estados Unidos
e entre Brasil, que é um modelo que o Brasil está começando, né, a se desenvolver, evoluir, e esse mercado de capitais, mercado de investimento, é um mercado novo no Brasil, comparado ao mercado americano, a gente está no momento onde os Estados Unidos passou entre a década de 80 e 90. Que aí você assistia, você lembra dos filmes do mercado financeiro, os caras no pregão, com o telefone, fechando bolsa ali, fechando ação e tal, compra e venda, e numa dessas você tinha um comissionamento na cabeça, né? Que era um comissionamento alto. Então, esse era o modelo de negócio mais antigo nos Estados Unidos, que se evoluiu ao longo do tempo. E esse modelo de negócio ainda permanece no Brasil. Então, esse modelo pode haver algum conflito de interesse na hora justamente de escolher um ativo para o cliente. Então, esses dois modelos, um é chamado commission base e outro chamado fee base, ou seja, comissão, né, toda locação e transação é comissionada, e o outro modelo é através de uma taxa de administração. Então, são dois modelos diferentes, mas tem alguns prós e contras entre os dois modelos, tá? E aí, se você me permite, eu posso entrar nesses dois modelos aqui, Márcio, e explicar para o pessoal que está nos ouvindo qual que é a diferença entre os dois, até para eles diferenciarem ali e poderem ter mais informação na hora de escolher o modelo mais adequado. Não, é importante, é claro que sim, Mário, essa sua colocação, porque você está falando, né, da evolução aí do investidor americano, isso é extremamente importante, com o modelo, na verdade, brasileiro, como você falou, né, de commission based, só que nós temos aqui essa questão do discricionário, né, de um modelo do futuro, de um local, obviamente, com bastante conhecimento e de pessoas altamente capacitadas. E por que a gente ficou falando aqui, né, até agora, desses principais, vamos chamar de predicados, que é necessário para que você tenha uma consciência tranquila na hora de fazer o investimento? E nós estamos aqui falando sim da Proxy Financial para vocês que estão conosco, porque não só são aqui parte integrantes do Conexão USA, mas atuam nos Estados Unidos, atuam no Brasil, conhecem o mercado americano e conseguem fazer uma carteira, montar uma carteira para vocês e trazer um conhecimento que muito provavelmente poucos lugares, especialmente aí no Brasil, você vai encontrar. Porque eu acho, Mário, e é importante também você falar um pouquinho a respeito desse assunto, dessa diferença que a Proxy tem além, né, da alta capacidade técnica e do conhecimento e das permissões necessárias, como você mesmo disse, para poder atuar e para poder globalizar o dinheiro. Porque quando a gente está falando de investimentos, né, de que o Brasil não é um país que faz um investimento internacional ou faz muito pouco um investimento global, é porque muitas vezes, a nosso ver, está faltando oportunidade e está faltando conhecimento. Então, assistindo o Conexão USA de hoje, por exemplo, aí você pega o link depois que vai lá para o YouTube e passa para os seus amigos para que eles também possam ter um pouco dessa informação e tomem a próxima atitude, deem o primeiro passo. Então, Mário, qual seria, na verdade, esse diferencial, que eu acho que é importante você falar para a gente, antes de você fazer a comparação, por favor, o diferencial da Proxy nesse contexto, né, que nós estamos falando, porque a gente trouxe aqui um histórico, que ele é importante, mínimo, obviamente, mas agora a gente está falando sim, o local certo para você fazer isso é a Proxy Financial. Muito bom, Márcio. Só para explicar até para os ouvintes, a Proxy é uma empresa americana, né? Então a gente iniciou os trabalhos nos Estados Unidos para atender o americano em si, mas a gente começou até por uma questão de raiz e de conhecimento e de até envolvimento com a cultura brasileira e o local aqui no Brasil, no qual eu nasci e alguns outros integrantes da Proxy também viveram. A gente decidiu vir para cá para de fato ajudar os brasileiros, 2019 para 20, a acessar esse mercado de uma maneira mais eficiente, uma maneira mais segura, né? Então esse foi o primeiro ponto. A gente começou a analisar as outras empresas do mercado, quais eram as outras soluções, etc. Então, o primeiro ponto do porquê que alguém buscaria a proxy para ajudar nessa questão do acesso ao internacional. Primeiro é para tudo aquilo que a gente já conversou, para proteger o patrimônio, diversificar e fugir dos problemas do Brasil, né? Então, a gente está todo alocado no Brasil, a gente quer diversificar justamente para tirar o recurso daqui e não mais contar
com os problemas locais aqui, inclusive possíveis processos trabalhistas, ordem judicial, que afeta muitos empresários, inclusive. Então, quando você tem um patrimônio lá fora, você acaba tendo camadas de proteção que dificilmente isso seria afetado. Então, muito bem. A outra questão é viver a experiência de fato como o investidor global investiria. E aí, por que que eu falo isso? Porque se você está saindo do Brasil para investir no mercado externo, não faz menor sentido a gente alocar em um ativo brasileiro, correto? Porque senão eu estou correndo o mesmo risco, só que numa outra jurisdição. Então, o que eu falo de diferencial é que nós trazemos a experiência de fato como o investidor internacional investe. Não temos viés cultural e não temos um viés voltado para um possível conflito de interesse, que é de fato voltado para os modelos, né? Então, a nossa gestão de investimento, ela é uma gestão muito ativa, ela é uma gestão para o cliente, então cada cliente tem uma carteira diferente, baseada em propósitos, objetivos, perfil de risco, e a gente gerencia essa carteira, obviamente pensando no crescimento patrimonial de cada cliente, tá? Então, nós temos uma equipe, obviamente, que fala português para facilitar a comunicação, mas toda a equipe técnica são americanos e fazem isso entre 20 a 30 anos, tá? Então, isso é um outro ponto relevante no final do dia, que não são brasileiros que saem do Brasil e vão para o mercado internacional e começam a estudar isso recentemente para trazer para o brasileiro, né? Então, isso também tem um outro ponto relevante, porque é a questão da experiência, né, Márcio? Então, é diferente quando você pega um profissional, uma empresa que tem muitas décadas de experiência no setor global mesmo, do que, obviamente, ao contrário. Então, esse é um ponto. E aí, no discricionário, no ponto que você tocou, o modelo discricionário ele é voltado para o fiduciário. Então, o fiduciário ele é o trabalho como um advogado, como um médico, como um contador faz, né? Então, a gente recebe do cliente, o cliente nos paga para trabalhar para ele, né? E a gente não ganha comissão de nenhum outro produto, né? Um outro fundo, um outro tipo de ativo, etc. Então, nesta forma não há conflito de interesse, porque o nosso papel é fazer com que a carteira do cliente cresça. Obviamente que quanto mais ela cresce, mais eu ganho dinheiro. Então, nesse modelo de negócio, acaba trazendo um pouco mais de eficiência, até por uma questão de time de mercado, viu, Márcio? Porque o tamanho de mercado dos Estados Unidos é muito diferente do Brasil, é muito grande. Então, se a gente fosse entrar em contato com o cliente e pedir para ele aprovar toda vez que a gente fosse criar uma estratégia, a gente basicamente ocuparia a agenda do investidor o dia todo, né? Então, esses são os diferenciais e do porquê esse modelo é muito usado nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, a cada US$ 100 mil de novos recursos, 90% disso, US$ 90 mil, vai para o fee-based, que é esse modelo discricionário, que é o que o americano entendeu que é o modelo mais adequado, mais justo para ele, né? E isso não só no presente, mas a longo prazo, no crescimento patrimonial dele. Um exemplo, Mário, que eu acho importante falar para o nosso empresário rural, o pecuarista, o produtor, as multinacionais, os profissionais do agronegócio que nos assistem nesse momento. Eu vou fazer aqui um paralelo com uma fazenda que ela foi qualificada como altamente capacitada, produtiva, com bastante tecnologia. E aí, lá no final do ciclo, você acabou tendo uma produção muito abaixo daquilo que você esperava. Onde eu quero chegar, na verdade, com isso? Com esse exemplo porque muitas vezes nós temos, sim, e até no Brasil, a possibilidade de alcançar, né, números realmente muito melhores, capacidade técnica e tecnológica, mão de obra, manejo, e está tudo perfeito, na verdade, para que a colheita seja a melhor da história. E muitas vezes ela não acontece. Então, diante de um fato, onde às vezes tudo se apresenta perfeitamente pronto para que você tenha resultados positivos e eles não chegam, é porque alguma coisa no meio do caminho deu errado. E aí né, o céu é o limite, porque a gente ficaria aqui falando de muitas coisas que podem dar problemas no meio do processo, especialmente em se tratando de Brasil.
E aí não é falar mal do nosso país, não, é dizer que sim, ele tem essa cultura e as regras do jogo mudam, né, absurdamente da noite para o dia. E você que lida todos os momentos há muitos anos com isso sabe do que eu estou falando. E aí, Mário, é que entra essa questão do planejamento, né, porque o dinheiro é fiduciário, né, e a oportunidade, às vezes, ela só depende exatamente de encontrar o melhor momento para que isso possa acontecer, para que o ciclo do seu investimento seja da forma como você planeja, que pode ser curto, médio, longo, um pouco mais moderado, um pouco mais arriscado, mas o resultado dele virá porque a gente está falando de uma economia americana, a gente está falando de um modelo americano, a gente está falando de experiência, nós estamos falando de resultado. E aí o resultado, ele é algo palpável, né, Mário? Ou seja, o resultado é histórico. E isso é o que mais a Proxy tem, ou seja, mostrar histórico de resultados para investidores do mundo inteiro. E é por isso que quando você disse, eu estou no Brasil e estou aqui na direção da Proxy Brasil exatamente para levar essa oportunidade para fora. Porque esse é o momento, talvez, Mário, que a gente está vendo muita coisa acontecendo, né? E muito incerto, por vezes, o que vem logo ali na frente. Então, talvez, e esse é um talvez com muita certeza, eu, obviamente, no lugar de cada um de vocês, diria que esse é o momento para isso. Ou seja, o melhor momento é um momento mais conturbado. Quando existe céu de brigadeiro, essa é uma opinião do Márcio, quando existe céu de brigadeiro, as oportunidades são menores. Mas quando tem vento, turbulência, né, iminência de furacão, de tornado, a gente vive aqui nessa iminência, viu? Tornado, furacão o tempo todo. Aliás, está na época. Mas há proteção para isso, há informação para isso. Eu sabendo, eu tendo a informação do tornado, eu tendo a informação do furacão, eu tenho informação dessa tempestade. Então eu consigo facilmente desviar desse problema. E talvez usando essa metáfora, Mário, que eu quero dizer, não perca a oportunidade. 100%, Márcio. Inclusive, a gente atende muito produtor rural aqui na Proxy, que a dor dele, na verdade, é a concentração em um risco, né, que é commodities. Então, o que puxa o Brasil para cima, de fato, são commodities. E esse produtor rural, ele está muito concentrado em um tipo de risco, claro que é o que cresce, faz o Brasil crescer, mas obviamente ele está muito concentrado. Então, a nossa sugestão, geralmente, para um caso como esse, estou falando superficialmente, né? Existem cada caso uma maneira diferente, estratégia diferente de criar, de se definir, mas, no modo geral, quando a gente traz essa parte da diversificação internacional, o que puxa os Estados Unidos para cima, um dos fatores interessantes e é o que está mais puxando hoje, é tecnologia e inovação, que é o que o Brasil não tem. Então, quando você tem uma concentração muito alta em um tipo de risco, primeiro que a jurisdição Brasil, abrindo parênteses aqui, a gente não sabe, como você mesmo falou, a previsibilidade hoje aqui, nossa, a gente está cego, né? Então, amanhã amanhece um certo dia, pode aparecer uma outra minuta que tem outras complicações e resistências fiscais ou tributárias, ou algum tipo de implicação no nosso bolso, ou até mesmo no nosso dia a dia. Isso, de fato, e complica demais e traz mais um ponto que é um combustível do porquê diversificar. E segundo, que a gente pode aproveitar outras oportunidades, né? Como você mesmo falou, Marcio. Então, se eu tenho aqui minha concentração do meu patrimônio no Brasil, que já é arriscado, com muitas incertezas políticas, econômicas, etc. E ainda, se eu sou produtor rural e tenho mais uma outra concentração, que é num setor que é commodities, eu posso diversificar e aproveitar outras oportunidades, como tecnologia, inovação e outras mais, energia, etc, etc, fora da minha jurisdição. Então, é isso que a gente traz, a gente analisa não só a gente tira uma fotografia, né, Márcio, da situação atual, patrimonial e de estilo de vida de um cliente, e a gente traz ali os mecanismos e as soluções do como ou através de quais meios a gente consegue diversificar mais, aproveitar outras oportunidades, inclusive sempre visando o crescimento, porque na hora do retorno, o brasileiro está muito acostumado a falar em retorno, né? Justamente pela cultura da renda fixa. Quanto rende? Rende 1% ao mês? Quanto eu pago? Mas, Vai ter taxa? Não vai ter quanto- taxa? Como é que funciona? exatamente. Então, isso é muito comum quando vem para a gente, e a gente traz um outro cenário, até por uma questão de educação financeira.
E a gente fala, olha, os Estados Unidos, o céu é o limite. Nossa, mas como assim o céu é o limite? Sim, você tem empresas que podem crescer 400% em um trimestre. Só que essa mesma empresa pode cair 100% no trimestre seguinte. Então, o grande ponto importante, que é o que a gente faz para todos os clientes, e a gente investe mais tempo nisso, é entender o perfil de risco, entender os propósitos dessa família e a gente conseguir trazer ali a carteira ou o planejamento que for mais adequado para cada um, justamente para não cometer nenhum tipo de gafe, não entrar em qualquer tipo de risco a mais do que o cliente de fato tolera, e sempre visando o crescimento patrimonial a longo prazo. Esse é um ponto importante, viu, Marcio? Porque o curto prazo você entra numa seara que envolve muito risco. Exatamente. Mário, eu não posso deixar de perguntar para você notícias que, claro, a gente fica aqui o máximo possível ligados, né, no que acontece no Brasil, mas a gente tem aqui todos os nossos negócios de oportunidade com o nosso time do Conexão USA, com as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos. Quem mora e vive aqui sabe exatamente, né, do que eu estou falando, porque a gente precisa, claro, ter um foco maior, talvez eu diria, dentro, né, do que você está fazendo, sem deixar de lado, é o que eu quero expressar agora, o país de onde a gente veio e as notícias que vêm do Brasil. E aí é onde eu quero chegar, que é uma pergunta para você, na verdade. É essa história de que, e aí eu vou falar ainda, né, como jornalista no campo da especulação, porque eu não li de uma fonte 100% oficial, então eu quero trocar essa ideia com você para ver qual é a informação que você tem para a gente elevar, obviamente, isso também ao conhecimento do nosso telespectador barra cliente, que é a questão, já que você citou a palavra, a frase insegurança jurídica, que há possibilidade, sim, do governo brasileiro ter o controle sobre esses investimentos. Ou seja, né, há uma ansiedade, vou usar uma palavra muito amena aqui, uma ansiedade de arrecadação muito grande por parte do atual governo brasileiro. Alguém tem que pagar essa conta. Muitas vezes, e aí vocês que estão nos assistindo sabem disso, tentaram várias vezes tirar do agronegócio brasileiro. E aí, Mário, vem essa questão de que, bom, então vamos colocar uma taxa para os investidores. Ó, mais uma forma de arrecadação. Até onde isso pode, na sua opinião, acontecer? Vai acontecer? Ou se acontecer, quais são os prejuízos? Vamos lá, Márcio. Eu vi até esses dias aqui, a gente estava vendo que o governo basicamente trouxe uma nova regra tributária, uma nova imposição fiscal a cada 37 dias. Então, a cada 37 dias, o governo brasileiro trouxe algo que pode impactar em algum tipo de atividade nossa no dia a dia. Eu li recentemente que agora o Haddad até saiu de férias e o Congresso vai tentar derrubar a questão dos IOFs, que aumentou significativamente, inclusive, outras operações financeiras, mas impactou bastante a questão do envio do capital para o exterior, que antes, de uma maneira, era 1,1 e foi para 3,5%, e através de uma finalidade de investimento, subiu de 0,38 para 1,10. Então teve realmente um aumento significativo. Agora, de novo, volto para aquela questão da incerteza, porque, como você mencionou, essa ansiedade por arrecadação é o principal, é o que parece, é a principal meta do governo atual. Eles, em momento algum, falam em cortes, o que é mais importante, por sinal, mas somente em arrecadação. E essa arrecadação, obviamente, cai no nosso bolso, impacta no nosso bolso e é a gente que paga a conta, né? E principalmente os empresários e os empregadores aí, né? Que pagam a conta, porque basicamente quase 2/3 do país não trabalha ou vive de aposentadoria ou Bolsa Família. Então, realmente impacta muito na classe média, né? Então, há sim essa intenção, inclusive, de taxar dividendos de empresas. Fundos de investimento já começaram, inclusive a LCI, LCA, CRA, CRI, que não tinha carga tributária, era isento, eles colocaram 5% de tributação, mas, de novo, eu não sei se vai cair essa pauta agora, ou se eles vão conseguir manter isso aí, mas sim existe essa intenção, e a nossa visão aqui
é que isso cria mais argumentos e aumenta ainda mais o combustível do porquê tirar uma parte do recurso do Brasil. Eu falo porque esse controle de gasto, aliás, esse controle de capital que o governo tem tido, isso é preocupante, tá, Márcio? Porque há um tempo atrás, não sei se você se lembra, mas houve uma intenção de confisco de dinheiros que não estavam sendo movimentados em contas que estavam paradas. Ou seja, dinheiro das pessoas mesmo. Então, isso, pode acontecer o que aconteceu com o Collor? Não sei e não boto minha mão no fogo. Eu não sei se pode acontecer e também não falo que não pode acontecer, mas é um risco. Então, tudo isso cria essa certa, aumenta essa preocupação nossa de fato, nos proteger pelo menos uma parte, pelo menos um pouco, porque não é previsível. Aliás, é previsível a arrecadação, mas não está sendo previsível o que pode acontecer. E hoje a gente tem ali alguns poderes que numa canetada isso se torna regra, né? E você tem que simplesmente obedecer. Então, tudo isso na questão de incerteza política e econômica traz esse receio para o investidor e para o empresário e aumenta cada vez mais esse argumento, esse combustível do porquê tirar o recurso daqui, porque de Uhum. fato a gente está vivendo como um cego, né? A gente não está conseguindo enxergar o que o governo tem de plano e de objetivo aí. Então, a única coisa clara é a arrecadação, mas o quanto vai impactar isso até o final do mandato do governo atual, a gente não sabe bem, só É. sabe que de fato vai ter impacto, né? Verdade. Não, e a proteção ela precisa ser individual e particular, né, Mário? Não tem como, porque se a gente, e aí eu estou falando, né, para o nosso empresário rural, não fizer o trabalho de casa dentro e fora da porteira, vocês sabem que os números, né, vão atrapalhar muito o negócio. E se você não fizer, né, uma blindagem patrimonial, uma diversificação né, do seu patrimônio. E por que não pensar em apostas globais, mudar um pouco, na verdade, diversificar, entender um pouco melhor esse mercado? Ninguém vai fazer isso por você. A gente está vendo que o governo já não faz. Então, assim, a política, do ponto de vista, né, às vezes estadual, porque a gente está falando para vários Brasis, porque nós temos nessa questão de muita diversidade, na verdade, do ponto de vista econômico e tributário, né, de estado para estado, mas a gente sabe que como um todo, na verdade, é importante você conhecer essas oportunidades para que você possa ter resultados, se não positivos de um lado, do outro, porque você exatamente tomou a iniciativa de diversificar. E é aí, Mário, que eu quero chegar dentro da nossa conversa num ponto bem prático, né? Então, nós estamos conversando até agora e nós contamos com a audiência, com a atenção, com o carinho de pessoas que ainda estão conosco até esse momento, entendendo tudo que nós estamos falando. E como a gente já está mais para metade, né, do programa de hoje do que para o início, quero fazer um exercício aqui, na verdade, prático contigo, do ponto de vista de que, ok, eu tomei a decisão de que eu preciso, sim, diversificar, globalizar uma parte do meu patrimônio. Qual é o primeiro passo? Como é que funciona, na verdade, essa dinâmica com a Proxy Financial, com você que está no Brasil? E aí eu vou agregar uma segunda pergunta dentro da primeira. Eu tenho, por exemplo, estou no lugar do investidor, tá? Eu tenho uma empresa aberta nos Estados Unidos, mas ela não está atuante. Não, eu tenho casa nos Estados Unidos porque a minha família passa férias de vez em quando, então eu tenho lá uma casa que é simplesmente para lazer da família. Ou então eu iniciei algum negócio nos Estados Unidos. Onde eu quero chegar? No perfil do investidor que não tem nenhuma ligação com os Estados Unidos, mas também com aquele perfil de que alguém tem algum tipo de proximidade com os Estados Unidos. Aí é claro que, né, a resposta vai ser mais profunda, do ponto de vista de que, dependendo da sua proximidade com os Estados Unidos, pode ajudar ou não. Ou absolutamente quem mora e atua 100% no Brasil igual com quem tem alguma ligação com os Estados Unidos. Como é que funciona essa relação para quem já tomou essa decisão
já vai procurar a Financial através da gente aqui do Conexão USA. Aliás, se você quiser me perguntar como, o Lucas, do Notícias Agrícolas, que está com a gente aqui, vai colocar aqui na tela o nosso QR Code. Aproveita enquanto isso para você fazendo as suas anotações de perguntas para mandar aqui para a gente. Abra a sua câmera, pegue a sua câmera, aponte aqui para o QR Code que tá na tela, vai levar você para o nosso time e você já pode fazer a pergunta sobre esse assunto, sobre o que o Mário está conversando aqui conosco, dizendo que você quer um atendimento personalizado para você. Então, Mário, diante desse tempo, na verdade, que eu dei para o nosso público, né, e de inclusive ir pensando nas perguntas, junto com as minhas dúvidas, qual seria, na verdade, do ponto de vista prático, né, os primeiros passos? Vamos lá, muito bom, Marcelo, excelente ponto. Tudo sai de uma conversa, né? Então, o que que a gente costuma fazer? Qual que são o processo aqui, a jornada do cliente? Então, a gente agenda uma conversa simples, informal, não precisa nada, não tem nenhum comprometimento nessa conversa, é apenas para a gente se conhecer e a gente entender um pouco mais, não só dos objetivos, mas do cenário atual. Então, seja um investidor que já tem algum tipo de vínculo com os Estados Unidos, seja uma conta, seja uma empresa, como você mesmo já mencionou, ou um negócio, ou uma ideia, né, um projeto de iniciar, ou até mesmo o investidor que nunca teve correlação com os Estados Unidos, nunca foi para lá, inclusive, que inclusive pode acontecer, né? Então a gente entende isso, entende aonde ele quer chegar, o que ele está buscando, e baseado nessa conversa, nesse entendimento, a gente orienta ou até mesmo cria ali os caminhos para a gente seguir e dar o suporte para ele. Seja, se a gente não fizer, não é, auxiliar de fato com esse tipo de serviço, nós temos alguns parceiros que possam ajudar, nesse caso. E aí, pelo menos, a gente consegue colocar esse cliente, esse investidor, no caminho adequado. Porque a gente vê tantas experiências ruins, Márcio, de investidores que ouviu um amigo, que o amigo falou, deu um conselho, e esse conselho ele foi baseado numa experiência e de repente esse conselho não dá certo. E é o que eu já vi muitas vezes, às vezes do investidor que a família toda se preparou, foi para lá, através de um conselho de um amigo, e ele teve que voltar para os Estados Unidos porque tudo deu errado. Então, realmente, o ideal seria seguir um caminho através de uma recomendação, de uma sugestão profissional. Então, se a gente não fizer, a gente pode colocar ele no caminho certo, pelo menos para ele seguir ali e não ter uma surpresa ou uma experiência ruim. Então, tudo parte de uma conversa. Essa conversa a gente caminha e coloca ele no caminho adequado mediante ao propósito, objetivo que ele tem, seja migração, seja apenas uma diversificação patrimonial, recurso, investimento, seja abertura de um negócio, seja estudo de viabilidade, ou o que for, a gente consegue entender isso e direcionar ele para o caminho adequado. E aí, depois dessa conversa, obviamente, vem outras partes do processo que vai depender do caminho que ele for seguir, que a gente for a recomendar, tá? Então é muito simples. A gente agenda uma conversa, dessa conversa a gente direciona ele para qualquer caminho que for mais adequado para ele. Bacana. E o interessante de tudo isso, do que a gente está querendo talvez aqui passar como recado principal, de que não há necessidade nenhuma de você ter nem visitado os Estados Unidos, de não ter tido a oportunidade de nunca ter investido também em dólar, por exemplo, ou em bolsas, né? Que você faça parte, por exemplo, desses 95% da população brasileira ou mais que ainda não investiram, por exemplo, no mercado de capitais, não teve ainda a oportunidade de entender melhor esse caminho. Então, para a gente aumentar esse percentual, mas não especialmente só para que o número seja maior, mas para que você tenha resultados, talvez essa seja, obviamente, né, a primeira oportunidade, o primeiro passo para fazer alguma coisa de forma mais concreta e firme, né, alicerçada, com empresa séria, radicada e com americanos dentro da empresa, ou seja, você não está fazendo, porque também tem essa desconfiança, né, Mário? Você tocou num assunto que eu deixei passar batido, mas que a gente sabe muito bem, voltando ele agora, que existe sim, claro que, por que não, às vezes uma certa, entre aspas, discriminação de determinados conterrâneos, que às vezes acham que pelo fato de você por você ter saído do Brasil e se radicado nos Estados Unidos,
que aqui, porque se ouve muito essa história, você acabou migrando às vezes para uma atividade, para um trabalho que você nunca fez e aqui você se diz especialista. E os americanos acabam acreditando até você cair do cavalo, né? Porque depois você mostra que realmente você não entende. Não Exato. é o caso do grupo do Conexão USA. Absolutamente não é o caso. Eu vou dar o exemplo do Márcio, né, de quem vos fala nesse momento. Quem me conhece sabe que eu fui jornalista durante 25 anos nas principais emissoras de televisão do agronegócio do Brasil. E, portanto, a minha principal atividade, além de empreendedorismo, que eu sempre fiz, ela é o jornalismo. E eu vim para cá e trabalho numa empresa jornalística dos Estados Unidos. Eu trabalho numa das maiores empresas de comunicação de TV aberta dos Estados Unidos. Então, eu tenho também informações muito relevantes, as quais é importante eu tê-las para eu saber qual é o tipo de movimento que eu vou fazer, porque o melhor insumo, e aí o nosso público sabe muito bem disso, o principal insumo é a informação. Se você tem uma informação muito precisa e verdadeira, você toma uma atitude, faz uma ação que ela vai muito provavelmente ter um resultado muito positivo, porque você acabou fazendo algo com essa informação. Pegar a informação, guardar ou deletar e não fazer absolutamente nada com ela, não vai ter prejuízo, mas você não vai ter nenhuma vantagem com relação a isso. E não há nada de errado em você fazer as coisas da forma certa, da forma correta, usando a informação que você tem. Então, Mário, aonde que eu quero chegar? Porque a ideia é exatamente essa, é dizer e afirmar para todos, desde o começo, né, que nós estamos aqui no ar do Notícias Agrícolas, com esse time, né, de especialistas que todos atuam na área do seu conhecimento. Não tem aventureiro, não tem o descobridor dos sete mares e que, por algum motivo, resolveu trocar de profissão, coisa que nunca fez na vida, e da noite para o dia virou um especialista. Isso não existe no nosso grupo. E é por isso que a Proxy Financial, junto com o Mário, que tem um longo histórico dentro desse trabalho, e não é, né, Mário, é importante dizer isso, não é uma empresa de um homem só, porque também não é isso que a gente oferece, tem a possibilidade de você fazer a coisa certa no seu momento certo, mas com as pessoas certas. Isso hoje em dia parece bobagem a gente estar falando, Mário, mas como você tem muita história para contar e já contou algumas aqui para a gente, né? Mesmo sem dar exemplos específicos, a gente sabe que existem o tempo todo, isso tem acontecido. E prometer venda do pão de açúcar, meu amigo, tá cheio, né? Ou seja, muita gente vende, o problema é que não entrega, né? Exatamente, exatamente, Márcio. Acho que um recado importante para todos os ouvintes aqui é tomar muito cuidado com quem ouve, né? Com os influenciadores principalmente, porque muitas vezes esse cara está recebendo um recurso, está sendo patrocinado por uma empresa e ele nem sabe muitas vezes o que significa esse movimento de investimento, esse ativo, esse investimento. Então, aconteceu agora recentemente com a questão das bets, né? Teve a CPI das bets, etc. Então, realmente, primeiro ponto é tomar cuidado com quem você ouve e o que você segue, e muitas vezes até mesmo os influencers ou quem quer que seja um amigo ou que seja que vai te compartilhar uma recomendação, uma experiência, muitas vezes ela não serve para você, porque o seu caso, uma vírgula que mude, né, que seja diferente, ela pode mudar totalmente o caminho. Então, a minha recomendação sempre é buscar um profissional para ele conseguir analisar, avaliar a sua situação, o seu perfil, e ele te dá uma recomendação adequada que faça sentido para você, tá? E não repetir apenas o que deu certo para o seu vizinho ou para um influencer ou para um amigo, que muitas vezes você pode ter uma experiência ruim e pode às vezes até ter uma experiência tão ruim que às vezes até cria um certo receio de retomar ou de iniciar novamente um outro tipo de caminho aí, tá? Bacana. Mário, o relógio é o nosso inimigo hoje, temos alguns minutos ainda pela frente. A gente está conversando e falando de tantas coisas involuntariamente, porque isso que é importante também a gente dizer, né? Porque a gente está falando de coisas práticas do dia a dia, de experiências que a gente vive, não só aqui, de coisas que a gente escuta no Brasil, da nossa vivência e experiência também do Brasil, da própria vivência aqui americana, ou seja, do modelo americano, que aliás a gente pode, numa outra oportunidade, falar especificamente sobre isso, porque acho que é bem interessante falar 100% do modelo americano de investimento,
né? Até para a gente ter uma base de comparação. Mas eu não lembro se você acabou explicando ou se explicou de uma forma muito rápida. Se você quiser aproveitar esses minutinhos para falar sobre a diferença, né, desse modelo brasileiro, que você diz que ainda ele está baseado no commission based, né, sobre esse modelo mais adequado, vamos chamar assim, mais discricionário, que a gente sabe que é o futuro, que é o fee-based. Então, explica um pouquinho melhor para a gente, por favor, essa diferença. Claro, claro, mas então vamos lá. O atual modelo de negócio no Brasil hoje é de fato o commission based, que são os agentes autônomos. E não tem nada de errado com isso, é o momento que o Brasil está vivendo. A gente está caminhando para uma evolução, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, tudo que acontece lá acontece no Brasil, é só uma questão de tempo. Então, o mercado está caminhando para isso. E quando a gente vai para o mercado internacional, muitas vezes o brasileiro ele está acostumado com esse modelo e ele gostaria de ainda permanecer nesse modelo. Então, o que eu trago aqui é essa virada de chave na mentalidade de que quando a gente vai para fora, a gente tem que esquecer o modelo Brasil. Porque o modelo Brasil não funciona, né? Na verdade, não funciona. Ele não está tão mais praticado nos Estados Unidos hoje. E como esse modelo atual nos Estados Unidos hoje, que é o fee base, que a gente chama, que é a taxa administrativa, ou seja, o profissional trabalha para o cliente e não recebe comissão, ou seja, trabalha para o ativo, né? Hoje no Brasil, os profissionais trabalham para o ativo. Então, esse ativo paga comissão. E muitas vezes, eu colocando aqui um disclaimer, né? Muitas vezes, eu estou generalizando, mas existem profissionais como qualquer carreira e qualquer setor. Mas muitas vezes, o profissional, por ele receber comissão de produto, ele monta uma carteira de investimento para o cliente baseado na receita e não no que faz sentido para o cliente. Então, o investidor tem que tomar muito cuidado com isso, aqui no Brasil, na hora do assessor recomendar uma carteira, entender de fato o que são aqueles produtos, se faz sentido para ele ou não, e eu acho que isso é de fato uma evolução mediante a educação financeira. E quando a gente vai para os Estados Unidos, o modelo de negócio é diferente, então esse modelo está mais alinhado com os interesses e propósitos do cliente, por isso que ele é um pouco mais eficiente. Esse mercado evoluiu nos Estados Unidos. Eu acho que até a gente pode entrar num outro episódio, Márcio, para exemplificar e trazer mais informação no detalhe para os ouvintes, porque a gente vai precisar de bastante tempo aí para poder entrar e botar as diferenças, exemplos e até mesmo contar um pouco mais de como que é o mercado lá fora, como acessar, como é o mercado lá fora, como é que as pessoas investem lá fora, mas esse é um breve resumo desse modelo de negócio diferente que é entre o Brasil e os Estados Unidos. Muito bacana. E até para a gente encerrar, Mário, falar um pouquinho a respeito dessa questão especificamente das barreiras, né, para o entendimento, na verdade, desse investidor que entendeu todo o processo, já acabou, com essa nossa conversa trazendo novas luzes, né, e novas informações, e aquilo que eu falei agora há poucos minutos, ou seja, você ter uma boa informação e não fazer nada com ela, na minha visão, é um desperdício. Mas quando você tem uma informação muito valiosa na mão, se você tomar alguma atitude, der o primeiro passo e fizer alguma coisa com essa informação, muito provavelmente você vai ter dividendos positivos e vai plantar e colher. Mas quando eu falo sobre processos, obviamente a gente tem algumas, talvez, pedras no caminho, algumas dificuldades, algumas diferenças. Uma delas você já acabou de citar aqui para a gente nessa diferença do modelo, né, de como é a atuação do profissional e da empresa no Brasil versus Estados Unidos. Mas quando a gente fala de barreiras, especialmente, você diria que talvez o medo, Mário, de perder o controle seria uma, das barreiras? Eu acho que sim, mas isso tem uma causa. E qual que é a causa? Muitas vezes pelo possível conflito de interesse que alguns profissionais no Brasil proporcionaram experiências ruins para investidores, eles acabaram criando uma certa resistência, um certo escudo. Então, primeiro que esse medo de perder o controle é simplesmente pelo fato de assessores criarem carteiras ruins e eles perderem dinheiro ao longo do caminho por estratégias ruins. Quando eu falo estratégias ruins, é para se beneficiar o assessor e não muitas vezes o cliente. Então, por essa causa, gerou uma consequência que foi o medo de perder o controle,
Então ele tem quando ele vai para fora, né, ele diversifica e muda o modelo de negócio, ele tem essa resistência porque ele não sabe o que está sendo investido. Ele basicamente, eu trago uma analogia de fundos de investimento. Quando você entra num fundo de investimento, esse modelo de fee-based ele já é praticado já há muito tempo. Você Uhum. entra e acompanha através de relatórios e etc, etc. Então, o gestor ali dentro, ele tem um mandato, ele tem uma tese a seguir. E o cliente, o investidor apenas acompanha. No modelo da pessoa física, sem ser fundos, também funciona da mesma forma. E aí entra a parte de segurança, Marcelo, que é bem interessante. Quem trabalha no modelo discricionário, na Proxy, por exemplo, nós somos auditados pela SEC. Então, eles auditam desde o menor até o maior cliente, no sentido de se a gente está fazendo o que é melhor para o cliente. Se eu coloco algum ativo ali dentro, alguma estratégia que não faz sentido para o meu cliente, primeiro que a gente pode tomar, ter uma auditoria bem pesada, eu posso tomar uma multa, posso perder licença, a proxy pode ser penalizada. Então tem uma série de consequências se a gente fizer alguma coisa errada. Por isso que eu volto naquela questão. O mais importante é analisar perfil de risco para criar carteira de investimento. Então, nesse modelo discricionário, ele tem mais segurança no sentido até para o cliente entender como que, de fato, essa carteira está sendo construída e por que ela está sendo construída dessa maneira. E aí, nesse modelo que a gente está acostumado, de novo, volta no que você falou do medo de perder o controle, é porque a responsabilidade do cliente, ele que autorizou aquela estratégia. Então, muitas vezes, aquela estratégia que ele autorizou, por mais que seja ruim e ele perca dinheiro, mas ele autorizou. Então, para a CVM, a responsabilidade é do cliente. Então, isso, quando ele vai para fora, de fato, tem esse receio, esse medo, mas as experiências que a gente tem com os clientes que às vezes nunca tiveram viver essa experiência desse modelo é muito satisfatória porque ele entende que ele não precisa entender de mercado, ele não precisa ficar olhando em telas de Bloomberg, analisando indicadores de empresa X, Y, Z, e sim, os objetivos e propósitos estão alinhados 100% entre empresa, gestora como nós, e entre cliente, porque, obviamente, a gente trabalha para o cliente e não para ativos. Muito bom. Tá vendo que isso chama-se corresponsabilidade, ou seja, aqui o VAR, né? Vamos fazer esse paralelo com o futebol, Mário, ele funciona porque ele vai te penalizar. Você pode até fazer, às vezes, um gol fictício, mas ele, se na prática ele não funciona, ele vai ser anulado. Então, aqui a corresponsabilidade da empresa, do profissional, ela é dividida com o investidor, ou seja, diferente de casos que a gente já ouviu falar no Brasil, de que às vezes muitos, né, acabam, administradores, vamos usar essa palavra, né, acabam colocando na sua carteira coisas que você nem pediu, mas a responsabilidade não cai sobre eles, a responsabilidade acaba sendo sua, que nem conhece e não trabalha esse modelo. Então, por isso que esse é uma das diferenças que faz todo sentido para você ter segurança na hora de investir e de diversificar internacionalmente o seu patrimônio. Por isso, Mário, que eu acho que no final do nosso episódio de hoje você vai voltar outras vezes. Quem sabe se a gente aumentar aí um ponto percentual no número que nós falamos lá atrás, a gente já sai daqui felizes da vida já. Com certeza. Com certeza, mas eu acho que um recado final aí para a gente finalizar esse episódio, eu volto naquela questão de quem você está ouvindo, né? Então, por esse último bloco que a gente comentou dos riscos e responsabilidades, por isso que eu enfatizo que tomem cuidado com quem vocês seguem e quem vocês ouvem, porque de fato isso pode trazer uma experiência ruim ou até perda de recurso. Então, o mesma estratégia para um não serve para o outro. Por isso que eu acho que a recomendação sempre é buscar um profissional para entender o seu perfil, os seus objetivos e criar um plano de ação assertivo. E é isso que a Bacana. gente faz na Proxy, por isso que a gente está disponível aí e fica à disposição para qualquer ouvinte que tiver interesse de marcar com a gente. Muito bom. Mário Adib, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, companheiro. Um grande abraço para você. Até a próxima oportunidade. Foi excelente o nosso bate-papo hoje. Obrigado. Obrigado, Márcio. Valeu. Olha que legal. A gente se despede de vocês, né, com essa informação bastante interessante para todos nós. Eu vou finalizar aqui meu café, que é brasileiro. Você sabe muito bem que aqui a gente também tem o suco, né, de laranja
brasileiro. Nós temos tantos outros produtos brasileiros, a carne, e várias outras coisas da nossa agricultura e pecuária brasileira aqui nos Estados Unidos, como a gente tem em mais de 180 países. Então nós somos sim e vamos continuar sendo o celeiro do mundo. O Brasil vai continuar sendo muito forte no agronegócio brasileiro, mas ele pode ser maior ainda em outras frentes. Você pode pensar sim e deve, né, fora um pouco da caixa e entender que as oportunidades elas vão muito além da agricultura e da pecuária brasileira, mas que nesse quesito a gente vai continuar dominando o mundo, disso eu não tenho dúvidas. Então, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês mais uma vez. Para entrar em contato conosco, é só apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code que aparece na tela e o nosso time vai estar esperando vocês. Se você chegou até o final desse episódio de hoje e assistiu, né, o Mário Adib falando sobre esse assunto extremamente importante de investimento global, é só você falar que quer entrar em contato com o Mário ou com alguém da nossa equipe aqui da Proxy Financial, porque nós temos uma equipe esperando e aguardando o seu contato. Grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado.